Meus irmãos, nessa noite, a palavra que nós queremos compartilhar, a palavra do Senhor, está lá em Romanos, como está ali, 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. E eu convido aos irmãos, mesmo assentados, que me acompanhem na leitura, texto pequeno. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, mais uma vez nós clamamos a Ti nessa noite, Pai, Te adorando, ó Deus, Te bendizendo, ó Deus, reconhecendo que Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso sustentador, ó Pai, que somos povo do Senhor, dependentes de Ti, Senhor. Alimenta-nos agora, ó Pai, exclusivamente com a Tua palavra, que o Senhor possa me esvaziar de mim mesmo, que o Teu Espírito Santo possa ficar à vontade em nosso meio, Pai. Que o Senhor visite-nos, ó Deus, com graça, com amor e com poder nesta noite, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus, e para a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Romanos é uma epístola que é apresentada de forma muito sistemática a teologia de Paulo. É através dela que Paulo expõe o seu entendimento do Evangelho. Há uma congregação que não estava familiarizada com ele, não foi Paulo que havia evangelizado aos romanos. Então, assim, de forma detalhada, Paulo escreve a epístola de Romanos de forma bem sistematizada, aonde ele expõe as suas doutrinas, principalmente as doutrinas da justificação pela fé e a obra do Espírito na vida do crente. E os primeiros 11 capítulos de Romanos, dessa carta, trata exatamente dessas declarações doutrinárias do apóstolo, cujo foco recai exatamente na graça e na misericórdia de Deus, enfatizando que a resposta apropriada do crente deveria ser através da fé e não através das obras. Mas agora aqui, a partir do capítulo 12, o apóstolo ele convoca os seus leitores a uma mudança para a gratidão, reconhecendo que tudo que Deus fez por nós, por mim e por você, pelos seus leitores, através do seu Filho, e que, portanto, cada um que recebesse essa palavra deveria oferecer uma ação de graças a Deus. E essa ação de graça ela era entendida como uma consagração dos seus leitores ao Senhor, através de um novo modo de viver, não ditado pelo mundo, mas pelas mentes transformadas em Deus. Então, Paulo, ele começa ditando aqui, rogando pelas misericórdias de Deus, ou seja, por tudo aquilo que ele apresentou do 1º ao 11º capítulo da epístola, que através dessa misericórdia, através de tudo aquilo que Deus fez por nós, através do seu Filho Jesus, através da graça e misericórdia de Deus, que nós deveríamos apresentar o nosso corpo por um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através de um culto racional, ou seja, aonde toda a minha vida e a sua vida corporal, o nosso corpo, assim como nós apresentamos ele ao mundo em todo lugar, que nós, através do nosso corpo, nós apresentemos esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através da minha boca, através da minha fala, através da minha vida, da minha existência. Ou seja, os versículos 1 e 2 que nós lemos aqui, tem como objetivo fazer e demonstrar que toda a minha vida e a sua vida deve se tornar uma forma de adoração a Deus. De tal forma que as nossas vidas, ela precisa ser vivida de forma que aquilo que você pensa, aquilo que você faz com seus braços, com seus lábios, com as suas pernas, os seus olhos, tudo que você faz, mostrará que Deus
é mais valioso para você do que qualquer outra coisa. A sua vida precisa demonstrar isso. Isso é verdadeira adoração. Através dos seus atos, mostrar que o valor supremo de Deus sobre todas essas coisas. No seu trabalho, trabalhe de tal forma que você demonstre que Cristo é o seu valor supremo. Agora, se lá no seu trabalho você não pode fazer isso, se te impedem, é melhor que você troque de trabalho. Ou de outra forma, que você possa então fazer de acordo com o versículo 2, renovando a sua mente e transformando, para que algo diferente possa acontecer ali no meio do seu trabalho, e acontecer de forma que você, mudando o seu comportamento, mudando as suas atitudes de forma íntegra com esta palavra, você comece a mudar as pessoas que estão ao seu redor, de forma que essas pessoas vão sentindo aquilo que está acontecendo com você, e elas vão vendo o exalado bom perfume em Cristo através da sua vida, através das suas atitudes, e aí sim Deus verdadeiramente vai ser demonstrado ali naquele ambiente mais valoroso para você do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra situação, mais valoroso do que o dinheiro. Muitas vezes as pessoas pedem para você fazer uma coisa errada, ali no seu ambiente de trabalho, e você, pelos seus princípios, pelos seus valores, pelo temor do Senhor, você não faz, correndo risco até mesmo de perder o seu emprego. Mas a partir do momento que você renova a sua mente, você vai transformando e vai mostrando para as pessoas que você está ali, que você é uma pessoa diferente, você vai também provocando isso nessas pessoas, esse desejo de querer entender o porquê que você vive daquele jeito. Como pode você experimentar tão maravilhosa alegria? E aí desperta nessas pessoas o interesse de ver que tipo de esperança é esse que está em você, que não se corrompe pelas coisas do mundo, que não se corrompe pelas coisas da carne, mas que dá muito mais valor às coisas de Deus. E aí certamente você vai mudar as coisas, as circunstâncias que estão ao seu redor. Assim nós devemos fazer. Então o versículo 2, quando ele diz que nós não devemos nos conformar com esse século, mas transformarmos pela renovação da nossa mente, é exatamente a resposta de Paulo para a questão de como toda a nossa vida se torna uma adoração, que está lá no versículo 1, através do meu corpo, da minha vida, dos meus lábios, dos meus atos, das minhas atitudes. Então, aqui é a resposta, você tem que fazer isso. Você não muda simplesmente o seu comportamento exterior, mas você renova a sua mente. Como diz lá em Filipenses 4:8, né? O que diz lá? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí sim, a partir de uma mente renovada, de uma mente transformada, todo o seu comportamento exterior também vai ser mudado. Sabe, porque se eu decido simplesmente mudar o meu comportamento sem mudar a minha mente, aquilo não vai passar de um dia, de um momento. Então eu preciso transformar a minha mente, para que todos os meus atos, para que aquilo que está dentro de mim possa de fato transbordar através dos meus gestos e atitudes, de forma a glorificar a Deus, porque eu tenho uma mente transformada, uma mente renovada, que implica e que faz eu agir de uma nova forma, que faz eu agir de uma nova vida. E é importante, nesse texto, nós entendermos um pouco do que é a teologia de Paulo. Paulo, em 2 Coríntios 5,17, depois vocês podem conferir, ele fala assim: se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Então, como que pode isso? O novo que se renova. Como assim? Renovar a minha mente, eu já sou nova criatura. O verso 2 de Romanos fala assim: transforme-se pela renovação da vossa mente, não é isso que está escrito aqui? Então você já é novo, você já é nascido em Cristo. E aí de repente você precisa se tornar novo novamente. Parece paradoxal isso,
mas não é. 1 Coríntios também 5, 7, Paulo fala que nós devemos lançar fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como de fato nós somos sem fermento. Ou seja, você e eu, nós somos o novo fermento. E Paulo fala que nós temos que tirar fora esse fermento, pois este é o mistério da vida cristã, porque é assim que a justificação e a santificação funcionam na vida do crente. Porque eu sou justificado, e visto que eu sou sem fermento em Cristo, eu devo tirar o fermento. Mas que fermento? O fermento do pecado. O fermento do pecado. Se você não tirar o pecado da sua vida, todos os dias, a cada dia, provavelmente você vai estar dando um testemunho de que você não é justificado pela fé. Se o pecado fala mais alto na sua vida todos os dias, você vai estar dando um testemunho que você não é justificado pela fé. Ou seja, você vai estar muito mais satisfeito com o seu pecado do que mostrar Cristo como valor supremo na sua vida. Assim, nós temos renovações para fazer todos os dias, retirando pecados das nossas vidas, confessando, meditando, limpando, tirando aquele velho fermento, renovando todos os dias. Colossenses 3:10 diz para a gente que e vos revestiste do novo, que se renova, olha, o novo que se renova, Paulo falando, para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, você já se revestiu da nova pessoa, você é uma nova pessoa que agora está sendo renovada a cada dia, depurada dos seus pecados, tirando, limpando, e aí sim, desta forma, de acordo com essa teologia de Paulo, você consegue entender a sua nova identidade, a sua nova vida em Cristo. Nós precisamos voltar ao versículo 2, porque são 2 pequenos versículos, mas que têm profundos ensinamentos, e ele, na sua parte mais final, ele fala para a gente que nós devemos experimentar qual é a boa, qual é a agradável, qual é a perfeita vontade de Deus para mim, para a sua vida. E note que essa palavra que está aqui de experimentar, ela quer dizer para mim, para você assim, olha, prove e aprove. Não é apenas saber como que algo é, mas é saber como que algo é e aprovar, sabe? Isso é você experimentar. Essa é uma ideia de que essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, e eu gosto dessa vontade, eu quero essa vontade, eu quero isso para mim. Mas que vontade? O que significa essa vontade de Deus? O que é essa vontade de Deus? O que significa isso? E nós precisamos discernir isso. Que vontade é essa? Qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? E aí, baseado na Bíblia, fundamentado na palavra, eu queria trazer para vocês 2 formas de nós encontrarmos a vontade de Deus aqui nas palavras do Senhor. E a primeira delas é a vontade soberana de Deus, a vontade de decreto, aquela vontade que sempre se concretiza, sem falhas, sem dúvidas, ela vai sempre realizar. Mas existe uma segunda vontade de Deus, que é a sua vontade de mandamento, fazer o que é correto, fazer o que é certo, e que normalmente ela é desobedecida e não se concretiza. E eu quero trazer para vocês alguns exemplos para diferenciar, para que vocês possam entender um pouco melhor. A primeira vontade, a vontade soberana, a vontade de decreto. Lá em Mateus 26, 39, diz que Jesus estava no Getsêmani. E lá Jesus, como homem, ele sabe tudo que ele vai passar, ele sabe toda a dor, ele sabe todo o sofrimento, ele sabe o que ele tem pela frente, e ele pede ao Senhor, se for possível, passe esse cálice. Senhor, altere os seus planos. Mas na sua oração, Jesus fala assim,
que seja feita a tua vontade. Ou seja, Jesus fala assim: o Senhor tem um plano, realiza o seu plano, cumpra o seu plano. Em Atos 4, nós vemos ali que todos se uniram para fazer o que Deus predestinou que acontecesse. Todos se uniram. E tudo aquilo foi pecado, não tenha dúvida disso. Sabe? A conveniência de Pilatos, a gozação, o tratamento com desprezo de Herodes, o odeio ali, o ódio das multidões perante aquele momento que Jesus estava ali, os soldados tirando por sortes as vestes de Jesus, tudo pecado, mas tudo foi cumprido, porque era decreto do Senhor, estava predeterminado, estava escrito na eternidade, um plano perfeito do Senhor, vontade de decreto, vontade soberana. 1 Pedro 3,17 fala, que se for a vontade de Deus, é melhor que eu sofra por fazer o bem, do que praticando o mal. Como eu disse para vocês sobre o exemplo do trabalho, muitas vezes que ao não compactuarmos com uma fraude, com algo errado, eu posso perder o meu emprego, eu posso ser demitido. E se isso acontecer, meu irmão e minha irmã, alguém certamente pecou contra você. Alguém certamente pecou contra você, e nós precisamos entender que Deus possa ter ordenado isso, mas que Ele não é autor deste pecado, de forma nenhuma. O Senhor é soberano. É pesada essa palavra, é dura, é difícil muitas vezes de nós digerirmos ela, mas Paulo falando aos Efésios 1:11 fala que Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, ou seja, a vontade de Deus que faz com que todas as coisas que Ele deseja aconteça. Vontade soberana de Deus. Querem mais? Mateus 10, 29, o que fala lá? Nenhum pardal cai em terra sem a vontade de Deus. Viram quantos pardais que tem por aí? Às vezes o pessoal chama até de praga, né? De tanto que tem. Tem tanto passarinho bonito, tanto passarinho que canta tão bonito. Poderia Jesus ter usado aqui um passarinho nobre para colocar aqui, mas Ele pega um pardal para mostrar para você que o Senhor tem um domínio sobre as pequenas coisas e sobre as grandes coisas, não importa quais sejam elas. E ainda Provérbios 16, 33 diz assim: a sorte é lançada no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Vontade soberana de Deus, vontade de decreto. Mas o segundo significado para a vontade de Deus, aquela vontade de mandamento que eu disse para vocês que normalmente ela é desobedecida, ela não é cumprida. A gente pode olhar em Mateus 7, 21. Mateus 7, 21 diz que Jesus falando que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso quer dizer o que, meus irmãos? Quer dizer que apenas aqueles que fizerem a vontade de Deus entrarão nos céus. Ou seja, o que isso significa? Significa que uns fazem a vontade de Deus e outros não. Ou Jesus está errado? É Jesus falando aqui, não sou eu. Jesus falou. Uns fazem a vontade de Deus e outros não, meus irmãos. E só aqueles que fazem a vontade de Deus vão entrar no reino dos céus. Não cumprem a vontade de mandamento, desobedecem à lei do Senhor e mostra exatamente a desobediência a essa vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3, depois vocês vão lendo, a mensagem vai ser gravada, a gente trouxe para embasar a palavra, mas está lá, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e se abstenham da prostituição. Será que todos cumprem isso? Integralmente? 100%? João 2,17 diz que o mundo passa, bem como a sua concupiscência, porém aquele que faz a vontade do meu Pai, permanece eternamente. Aquele que cumpre a vontade e mandamento do Senhor,
permanece eternamente. Ou seja, nós temos duas vontades de Deus, pelo menos. Nesta noite, a gente falou sobre a vontade soberana de decreto, aquela que sempre acontece, não tem falhas, vai acontecer, Deus predeterminou, Deus destinou, mas a vontade moral de mandamento, que normalmente pode ser descumprida, onde geralmente acontece. E aí, pensando aqui nessa boa, agradável, perfeita vontade de Deus que está aqui em Romanos 12, 2, eu pergunto para você, qual seria essa vontade de Deus que está aqui em Romanos 12? A vontade soberana de decreto, aquela que de fato tudo acontece? Creio que não, meus irmãos. Creio que esta vontade aqui é de fato a vontade de mandamento. Deus está dizendo, renove a sua mente. Deus não está dizendo para mim e para você, renove a sua mente para saber o que vai acontecer amanhã, mas para que você renove a sua mente de tal forma que você possa discernir o que vai acontecer amanhã através da sua vida, das suas atitudes, do seu comportamento. Renove a sua mente para você ter um comportamento diferente, uma atitude diferente, de tal forma que amanhã você possa impactar no mundo de forma diferente. Mostrar para o mundo que você é um crente fiel e verdadeiro, temente a Deus, que cumpre a vontade de Deus e que recebe essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Você experimenta dela e você prova dela e você vive ela. O que Deus quer que eu faça, o que Deus quer que você faça, é isso que Ele mostra aqui, aquilo que é apropriado, correto com a sua lei moral, a sua vontade de mandamento, porque o que é de decreto, o que é de soberania de Deus, está determinado, vai acontecer. Esta é a vontade de Deus. Mas é interessante que, para que nós muitas vezes entendamos esse tipo de vontade de Deus, a gente lê, a gente sabe, a gente conhece as leis morais que estão aqui na palavra, mas muitas vezes a gente não consegue discernir isso, e a gente precisa discernir para saber como agir, de que forma agir, diante das diversas situações que o mundo vai colocando na minha e na sua vida. E aí nós temos também 3 estágios, para poder discernir essa vontade de mandamento do Senhor, para cumpri-la. O primeiro estágio dele, para discernimento dessa vontade, para desdobramento, é que essa vontade ela é revelada na Bíblia, na palavra do Senhor. Aqui, do início ao fim, nós temos tudo que Deus aprova, tudo que Ele regozija, tudo que é bom, tudo que é perfeito para você fazer, tudo aquilo que você não deve fazer também, tudo aquilo que é proibido, tudo aquilo que possa macular a imagem do crente. A palavra fala para nós. A palavra é o primeiro estágio, é através dela que nós devemos começar para discernir a vontade de Deus na minha e na sua vida, e em todas as circunstâncias, em todas as situações. 2 Timóteo 3,16 fala que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja apto e perfeitamente preparado para toda boa obra. Esta palavra, ela contém tudo que nós precisamos, ou seja, não há qualquer outro tipo de obra, não há qualquer outro tipo de literatura que eu possa ter que buscar para conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus está na Bíblia, a Bíblia é suficiente para que eu possa entender. Então nós devemos começar pela Bíblia e pedir a Deus uma mente renovada, não contaminada pelo mundo, mas renovada por essas palavras, de tal forma que ao ler a palavra do Senhor, eu entenda o que quer dizer cada versículo, cada mensagem que aqui está escrito. Mas existe um segundo estágio, porque em vários momentos das nossas vidas,
nós vamos precisar discernir sobre algumas coisas que a palavra de Deus não traz tão claramente, mas ela traz, mas não traz tão especificamente, literalmente, mas ela traz. E aí, quando eu tiver que discernir sobre essas coisas, eu vou ter que entender como eu vou fazer. Por exemplo, com quem que eu vou casar, Senhor? Com aquela namorada? Eu devo terminar esse namoro? Não devo terminar esse namoro? Devo comprar um carro, uma bicicleta, andar a pé? Qual faculdade eu vou fazer? Né, Wellington? O Wellington que diga isso, eu gosto muito de usar o seu exemplo, Wellington. Falo toda hora e todo tempo. Tentou o CFO, e aí ele orou, e estava orando, não que eu não estivesse orando antes, né, Wellington? Até que Deus mostrou a vontade dele. E hoje ele está aí, bem sucedido, feliz, caminhando, casado, com filhos, vontade de Deus. Aqui na Bíblia não estava falando assim, ó, Wellington, você não vai fazer CFO não, tá? Você vai fazer história, cara. Olha, você vai fazer concurso para o TRE. Não estava escrito aqui. Mas, se o Wellington buscasse aqui como ele buscou, ele ia entender qual era a vontade de Deus, assim como ele entendeu, e desistiu do CFO, e foi fazer história. Desculpa, tá, Wellington, tá usando você aqui, meu irmão, mas cabe ao momento, cabe à circunstância. A maioria dos jovens e adolescentes que sabe, porque a gente comenta sobre isso. Então, o segundo passo é nós pegarmos essa palavra do Senhor e orar de tal forma que eu tenha uma mente renovada, eu tenha uma mente transformada, de tal ponto que eu vou discernir como que essas coisas reveladas aqui nessa palavra, quando aplicadas àquela situação que eu preciso tomar uma decisão, vão corresponder à vontade do Senhor naquela situação. Para que aquela situação seja de fato a vontade do Senhor, para a minha vida e para a sua vida. Segundo passo. Romanos 12, 2, novamente fala, não vos conformeis com o mundo, de forma que ele tome essas decisões por você. O mundo está falando, faça CFO, se o Wellington insistisse ali, ele ia insistir mais 1 ano, 2 anos, não conforma com o mundo, busque no Senhor, busque na palavra, tenha uma mente renovada, para que você possa entender o que Deus quer, através dessa mensagem, o Espírito Santo revelar para você, e aí sim, Deus vai mostrar. Tem um pastor, lá da presbiteriana onde Hernandes prega lá em São Paulo, Arioval, a igreja de Pinheiros, o pastor titular lá, pastor Arival, ele fala assim, a obediência às coisas reveladas garante sucesso àquelas não reveladas. Então, se eu busco a palavra do Senhor, em obediência, coloque em prática tudo que está aqui, naquilo que foi revelado aqui nesta palavra, certamente aquilo que não me foi revelado eu vou ter sucesso, porque eu fui obediente, eu busquei o Senhor, eu busquei a vontade dEle na sua palavra. Mas aí tem o terceiro ponto para que nós possamos buscar esta vontade do Senhor para as nossas vidas. Interessante, e aí minha amiga Cris lá, os psicólogos aí, 95% do que nós fazemos, nós não premeditamos, não pensamos, somente fazemos ou executamos automaticamente. Não é isso, Cris? Mais ou menos assim, talvez não seja tanto assim, mas enfim. Então, isso implica que no verso 2 nós não devemos nos conformar, mas renovar a nossa mente para ser uma pessoa nova, porque nós simplesmente não podemos tomar decisões de ser uma pessoa nova sem renovar a mente, porque se eu tomo uma decisão de ser uma pessoa nova sem transformar a minha mente, aquela decisão não vai passar de um dia, de 1 hora, de 2 dias, e olhe lá,
Mas se eu renovo a minha mente, se eu transformo ela, se eu alimento ela com Filipenses 4:8, com tudo que é agradável, com tudo que é respeitável, com tudo que é bom, se eu encho a minha mente com essas coisas boas, se eu paro de ouvir o mundo, se eu paro de ouvir besteira, eu vou ter uma mente transformada, renovada, de tal ponto que aquilo que eu faço automaticamente vão ser coisas boas, vão ser exatamente aquilo que a palavra do Senhor manda eu fazer. Então, ou seja, na prática, na maioria das vezes, quando eu não tenho a minha mente renovada, quando eu vivo de acordo com o mundo, quando eu vivo de acordo com o que o mundo impõe na minha mente, 95% dos meus atos são contra a vontade de Deus, são contra este mandamento do Senhor, e aí a gente falha, a gente erra. E mais uma vez, a importância de nós renovarmos a nossa mente, de transformarmos a nossa mente, para que nós possamos ter os nossos comportamentos de forma espontânea, que agrade a vontade do Senhor. Ou seja, esses 3 passos, se nós seguirmos, certamente, nós vamos atingir a vontade do Senhor. A Bíblia, em primeiro lugar, buscando ela, olhando, esmiuçando as páginas que estão aqui. Em segundo lugar, buscando de que forma a aplicação destas palavras pode trazer para mim, para você, respostas àquelas coisas que não estão aqui claramente dispostas neste livro. E terceiro, que nós tenhamos uma mente transformada, renovada, de tal forma que tudo aquilo que eu faço, a maioria das coisas que eu faço de forma inconsciente, possa redundar de forma espontânea, que agrade a Deus, através da minha vida e da sua vida, nos atos que nós praticamos, meus irmãos. E por fim, de que maneira podemos nos tornar novo? Como que isso acontece? Como que isso é feito? Efésios 4:23 fala assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Olha, vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Que interessante. Não é apenas na mente que nós temos que trabalhar isso, mas é no espírito da mente. Olha que profundo que Paulo traz aqui para a gente. Nós temos que trabalhar no espírito da mente. É um trabalho do Espírito Santo de Deus, na minha e na sua vida, de tal forma que a minha mente possa ser transformada. Um espírito de tal forma que eu tenha na mente um espírito que ame fazer e buscar a vontade do Senhor, para que isso seja de fato conhecido na minha mente. Então a gente não pode ser apenas renovado nos pensamentos, mas também nos sentimentos, naquilo que eu sinto, porque aquilo que eu sinto, muitas vezes vai exteriorizar o meu comportamento. Então, se eu não mudo os sentimentos sobre os meus pensamentos, o meu comportamento no meio que eu vivo, certamente vai atingir de forma contrária à vontade do Senhor. Então, eu preciso ter uma mente renovada, mas no espírito da mente, no espírito da mente. Tito 3:5 fala que Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador do Espírito, ou seja, do Espírito Santo. É desta forma que nós nos tornamos novo, por esse lavar. Então, o Espírito Santo faz isso. E sabe o que é melhor, meu irmão e minha irmã? Sabe o que é melhor? Nós podemos clamar por esse Espírito Santo. Nós podemos pedir, porque por nós mesmos nós não conseguimos. O salmista Davi, o rei Davi, lá no Salmo 51, o que ele fala? Versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós devemos clamar a Deus pelo Espírito Santo de Deus.
para que Deus venha, para que me transforme, para que eu seja novo. Jesus Cristo falou lá em Lucas 11:13, Jesus falou que nós devemos clamar a Deus pelo Espírito Santo, e Deus nos dará o Espírito Santo. Ou seja, olha que boa notícia, meus irmãos, nós podemos clamar por esse Espírito que faz a nossa mente renovada, que faz a transformação na mente, que ajuda a gente a colocar em prática tudo isso que nós estamos falando aqui nesta noite, e nós precisamos clamar diariamente pelo Espírito Santo de Deus, porque só através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós poderemos agir com o fruto do Espírito Santo de Deus, e agir de forma espontânea, de forma espontânea. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele foi enviado ao mundo para amplificar uma das coisas, uma das funções do Espírito Santo de Deus, foi para amplificar Jesus Cristo aqui, através desta palavra, das páginas da Bíblia, através de tal forma que, quando eu olho, quando eu ler, quando eu manusear isso daqui, e olhar para Cristo, para a mensagem de Cristo, para ver a graça do nosso Deus, o favor de Deus, através dessas palavras, ver a glória, a beleza de Deus, eu possa ser transformado com a mente renovada e viver de tal forma que eu vou experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos sair daqui nesta noite conscientes de tudo aquilo que é o caminho de nós transformarmos a nossa vida numa verdadeira adoração ao Senhor, porque de fato, se estamos em Cristo, nós vivemos uma nova vida, e essa nova vida precisa impactar aqueles que estão ao nosso redor, de tal forma que não só eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas que aqueles que estão ao meu redor também experimente da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, através da nossa nova vida em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos?